Foram mais de 300 escravos mortos pelo fazendeiro. Contam que, em uma certa vez, ele afundou um barco no rio com homens, mulheres e crianças. Ele havia colocado no barco sacos de ouro e areia para que ele naufragasse. A ganância levou Miguel Antônio à loucura. Ele não tinha mais como guardar tanto ouro, então o escondia em suas terras e matava todos. Essa história começa no século XVII, com a descoberta de ouro no Brasil, em uma cidade chamada Registro, que vem a ser o local onde teve início essa lenda macabra. As primeiras jazidas de ouro do Brasil foram encontradas na região do Vale do Ribeira, pelos bandeirantes, liderados por Fernão Dias. O local original do município era um centro de fiscalização desse ouro. Todas as mercadorias eram revistadas e registradas por um agente de Portugal, para cobrar o dízimo da coroa portuguesa. Periodicamente, o quinto era enviado à Casa dos Contos, na vila, onde o ouro era fundido e cunhado. O povoado acabou virando um porto de registro de ouro. Cresceu, desenvolveu-se e passou a ser conhecido em 1934 como Distrito de Paz de Registro. E, em 1945, oficialmente tornou-se município de Registro. Com a corrida do ouro no século XVII, muitos vieram tentar a sorte no Eldorado brasileiro. E entre eles veio um homem sinistro, temido por todos os garimpeiros da região. Seu nome era Miguel Antônio. Dizem que Miguel era um ser maquiavélico, fez fortuna e muita maldade para os que tiveram o triste desprazer de conhecê-lo. Era meticuloso, tramava contra os amigos e inimigos, enriquecendo cada vez mais e acumulando riqueza. Com o tempo, Miguel Antônio comprou terras, construiu uma fazenda e fez família. Tornou-se o fazendeiro mais rico da região. Mas, por causa da cobiça e a loucura pelo ouro, afastou-se de todos e foi viver entre os escravos e os empregados. A família voltou para São Paulo somente com a roupa do corpo, fugindo de sua maldade. Miguel não deixou que levassem nada. E a cada dia que passava, a cada ano, ele se tornava um homem mais severo e ganancioso. A história do fazendeiro Miguel Antônio se espalhou pela região do Vale do Ribeira. Todos temiam e comentavam as barbaridades que cometia contra seus escravos e subordinados. Os escravos eram condenados à morte por qualquer falha ou suspeita do fazendeiro. Quando já estavam velhos para o trabalho pesado, Miguel os usava para carregar o ouro até a beira do rio e, no local, mandava o escravo cavar uma cova onde ele próprio era enterrado vivo junto com o ouro. Foram mais de 300 escravos mortos pelo fazendeiro. Contam que em uma certa vez ele afundou um barco no rio com homens, mulheres e crianças. Muito ouro e sacos de areia que ele havia colocado no barco para naufragar. A ganância levou Miguel Antônio à loucura. Ele não tinha mais como guardar o ouro, e então escondia em suas terras e matava todos que sabiam. Talvez esse homem tenha sido o maior serial killer do século XVII. Mas como os crimes contra escravos não eram vistos como crime pela coroa portuguesa, Miguel Antônio nunca foi julgado por essas mortes em vida. Segundo o relato de Jandira Ferreira, de 91 anos, filha de Diogo Onça Ferreira, que era também fazendeiro em Registro e tinha negócios com Miguel Antônio. Ela conta: meu pai era bem novo quando conheceu Miguel Antônio, que já estava com quase 100 anos. Dizem que ele viveu até os 115 anos. Por causa da cobiça ao ouro, ele não morria. Meu pai dizia que ele era um homem muito ruim e temido por todos. Era muito cruel com seus escravos e ele falava: Deus a criar e eu a matar. E o pior, enterrava as pessoas vivas. Ele morreu de uma doença estranha que fazia o corpo queimar. A mulher dele até veio de São Paulo para cuidar do enterro,
mas antes do velório, o corpo sumiu. Dizem que os escravos levaram o corpo e enterraram cachos de banana no lugar. Dizem que nem o céu nem o inferno o quiseram. Os escravos teriam levado o corpo e feito um ritual de modo a permanecer preso à vida terrena, mas não mais com uma forma humana. Só que, como era muito esperto, Miguel Antônio deu um jeito de se manter vivo e continuar com suas maldades. Ele vivia da energia das árvores que ele sugava e fazia de sua morada, se misturando aos galhos e o sangue que sugava das pessoas, na tentativa de ter seu corpo de volta. Corpo Seco tinha um grande casaco de pele dos que ele matava. Mesmo depois da morte, ele continuou causando mal às pessoas e começaram a chamá-lo de Corpo Seco. Assim, contavam os mais velhos da região de Registro. A lenda Corpo Seco e suas aparições foram contadas tantas vezes e passadas de geração em geração que vários lugares têm seu próprio Corpo Seco. Há relatos de aparições nos estados do Paraná, Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Goiás, no Nordeste brasileiro e em alguns países africanos de língua portuguesa. A história ganhou o mundo e foi se transformando de região para região. Em Minas Gerais, há uma variação dessa lenda onde conta-se que o Corpo Seco, depois de ser repelido pela terra várias vezes, é levado por bombeiros a uma caverna em uma serra. Dizem que quem passa a noite pela estrada de terra que margeia a Serra do Corpo Seco consegue ouvir os gritos do ser amaldiçoado ecoando de dentro da caverna. Dizem, em Goiás, que o Corpo Seco era um menino que não obedecia à mãe e foi amaldiçoado, vagando pela terra sem alma. E se ao menos tocar no tronco da árvore, ela pode secar e apodrecer. A cada pessoa que passa perto dele, ele dá um abraço de morte com suas unhas compridas, esmagando a pessoa, abraça achando que é sua mãe. Até hoje, há o dito popular: quem bate na mãe fica com a mão seca. Já na África, conta-se que quando uma pessoa passa perto do Corpo Seco, ele pula na pessoa e suga todo o seu sangue. Se não passar ninguém perto dele, ele pode ficar ali alojado na árvore por anos, até que encontre a próxima vítima, porque ele se alimenta de sangue humano. O Corpo Seco é como um vampiro para os africanos. Pois é, quem imaginaria que as maldades cometidas pelo fazendeiro Miguel Antônio se perpetuariam em histórias, relatos de terror, depois de tanto tempo, e em tantos lugares, e que virasse uma lenda no imaginário popular. O tempo não esqueceu a dor e o sofrimento de tantos que perderam a vida nas mãos desse homem maquiavélico, que dizem ainda vaga pela terra assombrando e praticando suas maldades.